Entrando no terceiro e último tópico dessa aula, a gente vai falar bem mais focado das métricas de UX. Para facilitar a nossa conversa, a gente pode separar os tipos de métricas em 4 grandes grupos. O primeiro, de usabilidade, a gente olha para métricas relacionadas à usabilidade. E aqui a gente foca o quão fácil é concluir uma tarefa, o quão fácil é passar pela jornada. E esse grupo de métricas vai ajudar a gente a identificar, por exemplo, qual que é a taxa de sucesso ou a facilidade de alguma ação, além de juntar alguns pontos que são um pouco mais específicos. Então, dá indícios de como é a qualidade da nossa navegação, pelos menus, dentro do app, dentro de um desktop e os momentos de atrito da nossa jornada. Um segundo grupo são as métricas de engajamento. Elas são muito úteis para a gente entender o quanto o nosso usuário interage com a nossa solução, principalmente quando a gente está falando de canais. Então, quando o engajamento é maior em app, quando ele é maior em desktop, vai ajudar a gente a entender um pouco melhor isso. E quanto tempo é gasto dentro da jornada. Às vezes a gente faz um recorte da jornada para entender o engajamento ali e onde que isso se perde também. Nosso terceiro grupo são as métricas de conversão. Então, esse tipo de métrica capta uma quantidade menor de usuários, então a gente vai ter menos dados para passar pela nossa análise. Então, aqui é muito importante porque dentro da conversão, a gente nem sempre vai conseguir entender os porquês de cada coisa. E aí entra muito a importância da multidisciplinaridade, de você usar dados de produto, dados de marketing, de negócio, para você entender e conseguir explicar um pouco mais os porquês daquelas taxas de conversão ou daquelas métricas de conversão que a gente está observando. O nosso último grupo é o de satisfação. Deve ser um dos mais comuns e deve ser o que você mais escuta falar em métricas de usabilidade, em métricas de UX, de satisfação do produto. Essas métricas ajudam a gente a entender exatamente se os nossos usuários se sentem satisfeitos, se eles se sentem felizes com a nossa solução e com o que a gente projetou para eles. Além disso, as métricas de satisfação vão ajudar a gente a entender o nível de lealdade dos usuários pela nossa marca e pelo nosso produto. Ela é uma escala que vai te ajudar a entender como o seu produto é de usabilidade, pensando em 3 principais tópicos, que é efetividade, eficiência e satisfação. Aqui a gente está olhando muito mais para um cenário de teste de usabilidade com o usuário, e isso vai se dar por um questionário. Então, você pode fazer todo o teste e no final aplicar esse questionário com os seus usuários. Normalmente ele tem mais ou menos umas 10 perguntas e eles vão responder numa escala de 1 a 5. E eu deixei aqui uma referência para você se aprofundar mais nessa métrica se você estiver interessado em aplicar isso no seu dia a dia. A gente também tem algumas outras métricas que são taxa de sucesso na tarefa, a gente já falou dela no Framework Heart. Então, número de tarefas concluídas, sobre o total de tentativas, e também o tempo de conclusão da tarefa. E aqui a gente está falando de uma média do tempo que cada usuário levou para concluir uma tarefa sobre o total de usuários. Dentro de usabilidade, a gente também pode observar a nossa taxa de erro, que é o total de erros que ocorreram em um grupo de usuários, sobre o total de tentativas vezes o número possível de erros. Então, quando a gente está está desenvolvendo um software, a gente tem vários erros que o usuário pode cometer e a gente precisa levar isso em consideração quando a gente vai olhar para a taxa de erro, quando a gente vai olhar para essa métrica especificamente. A gente também pode olhar para número de cliques, a gente pode olhar para gravação de telas e heatmaps, que vão dar um dado um pouco mais qualitativo, um pouco mais subjetivo para a gente analisar. A gente também pode olhar no viés de acessibilidade. Então, pensar em análise de contraste de cor e acessibilidade seguindo o guia da WCAG. E eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Aqui dentro do slide, a gente deixou sinalizado algumas métricas que marketing, produto e negócio também olham. Então, por exemplo, taxa de erro, número de cliques, gravação de telas, são várias métricas e dados que produtos também olham e às vezes marketing também. Então, por todos esses slides que a gente vai acompanhar até o final da aula mostrando as métricas, você sempre vai ter essa legenda para você identificar o que outras áreas também usam, para onde outras áreas também olham, além de UX. Lembra que lá no início da aula a gente falou sobre métricas dentro de um ambiente seguro de teste, métricas para o dia a dia? Essas primeiras 4 métricas que a gente falou, então o SUS, taxa de sucesso na tarefa, taxa de conclusão e taxa de erro, você normalmente vai ver isso sendo aplicado num ambiente de teste de usabilidade com o usuário, e não muito no dia a dia, porque ou a gente não vai ter as ferramentas necessárias para conseguir medir isso para todos os usuários, ou a gente vai ter discrepâncias muito grandes. E o interessante de você olhar isso num ambiente seguro é que você consegue ter uma amostra controlada, você consegue observar com mais detalhe o como isso tudo foi feito para identificar os problemas raízes de usabilidade.
Agora, olhando para as métricas de engajamento, você vai notar que boa parte delas, se não todas, também podem ser usadas por marketing. Então, a gente tem visitantes únicos, visualizações de página, duração de sessão, usuários ativos diariamente, mensalmente, anualmente, lifetime value, origem de tráfego, bounce rate, churn, e algumas delas também são usadas por negócio. Então, aqui a gente está olhando todas as de engajamento, tem um overlap com marketing e produto e algumas delas também por negócio. Agora, sobre as métricas de satisfação, a gente tem as clássicas, que são as mais usadas entre os produtos hoje em dia. Então, a gente tem o Net Promoter Score, o NPS, e o C7, que ajuda a gente a olhar a satisfação de alguns pontos mais específicos da nossa jornada. Além dessas métricas, a gente também pode usar o Customer Effort Score para medir o esforço da tarefa ou o esforço da jornada do usuário dentro do nosso produto. A gente também pode usar o ASQ, que é um questionário depois de um cenário. A gente também pode usar questionários de esforço mental e o Single Ease Question. Esses últimos três que a gente falou, então o ASQ, o CMEC e o SEC, eles normalmente também são utilizados em testes de usabilidade. Então, quando a gente finaliza um teste, a gente pode passar o nosso usuário por uma série de questionários, ou então quando a gente finaliza uma tarefa, vem um questionário logo em seguida, para a gente entender exatamente como que foi o esforço, como que estava a usabilidade, qual que é a percepção daquele usuário dentro do nosso produto ao precisar executar uma tarefa ou ao precisar passar por uma jornada de uso. E por último, quando a gente está olhando para métricas de conversão, a gente de novo vê um overlap muito grande com o marketing e com o produto, que olham para as mesmas métricas que o X também vai olhar. Então a gente está falando de aquisição, ativação, número de novos usuários ou número de novos acessos, origem do tráfego, abertura de e-mails. Tem várias coisas que a gente vai olhar para a conversão que vão ajudar a gente a justificar um comportamento ou vão ajudar produto ou marketing a justificarem um comportamento também. Ah, Priscila, você falou de várias métricas, de vários grupos. Isso significa que eu vou ter que usar elas todos os dias, vou ter que olhar para todas elas nos meus testes? Não, não significa. Você vai olhar para o que mais importa para o objetivo do seu produto e da sua empresa. O importante é que você observe o que faz sentido para o seu contexto. Se você tiver entendimento legal sobre a jornada do seu usuário, quais momentos são mais importantes, o que é mais crítico quando a gente está falando do passar do usuário pelo produto como um todo, é isso que você tem que observar. Você não precisa medir alguma coisa apenas por medir. O que realmente importa no final é que você e seu time tenham clareza do porquê vocês coletam alguns dados e porquê vocês acompanham algumas métricas e qual que é o impacto disso na vida e na saúde do produto. Então aqui a minha recomendação é: meça o que é importante. Você já deve ter passado ou já deve conhecer alguém que passou por um momento que estava medindo tanta coisa que você não consegue acompanhar todas essas métricas no dia a dia. E se você está passando por isso com a sua equipe, o ideal é que a gente priorize quais indicadores são mais importantes para a gente. E uma sugestão que eu te dou é conduzir uma dinâmica super simples com as pessoas-chave para o seu produto. Não mais que 5 pessoas por dinâmica. E quando vocês começarem essa dinâmica, vocês vão colocar em post-its não as métricas que vocês olham hoje, mas as ações e os momentos da jornada do usuário que vocês acompanham. E depois disso, vocês vão seguir alguns questionamentos para entender o quão importante é medir aquilo para a saúde do produto. E isso vale para métricas de UX, de produto, de marketing, de vendas, de suporte e etc. Aqui a gente está falando do todo que o produto mede. Então aqui são 3 questionamentos muito simples e muito direto ao ponto. O nosso primeiro é por que é importante a gente medir essa ação ou esse momento na jornada. O segundo, qual que é o impacto ou acionável que a gente tira para o produto a partir dessa ação ou desse momento? Então, é um momento crítico? É um momento generalista? É uma coisa que a gente começou a medir por causa de um teste e levou de legado? Por que é importante ter aquilo? E por último, qual que é o impacto dessa ação ou momento para a fluidez e para a satisfação do seu usuário no curso da jornada dele? Se for um momento muito crítico, que se ele der errado, o usuário vai ficar super insatisfeito, não vai gostar mais do uso do seu produto, vale a pena. Mas se for uma coisa mais secundária, se for uma ação de apoio, talvez valha a pena você revisitar e priorizar outras métricas. Eu vou deixar aqui algumas leituras complementares caso você queira se aprofundar em mais métricas e na jornada do usuário, na experiência do seu usuário. E eu te vejo na próxima!